Então vamos lá. Se eu entendi, o assunto geral é sobre o sentido da vida, ou possibilidades de sentido. Caramba, agora a imagem de vocês ficou fora de foco. Tava com foco tão bom antes, agora ela tá com foco tão ruim. Tá bom. E então eu não sei assim, se vocês têm alguma coisa bem específica em mente que vocês gostariam de encaminhar, ou se pode só partir disso daí. Olha só, exatamente. Não é faz dinheiro, é faz coisas. Faz coisas. O dinheiro é consequência de você entregar as coisas para as pessoas, né? Quer dizer, dinheiro, fazer dinheiro, eu vou imprimir o dinheiro. Não, você faz coisas, né? Coisas que tenham valor. Você, você traz valor às coisas materiais, né? Exatamente. Não pode ser de maneira nenhuma o sentido da vida. Não pode ser porque servir não é que nem chover, não é um verbo intransitivo. Hã? Certo? O sujeito fala, não, servir é o sentido. Não, mas servir quem? E o que você serve a esse alguém? Certo? Servir é servir algo a alguém. Hã? Então você tem, não somente não é um verbo intransitivo, é um verbo bitransitivo. Você tem dois objetos que você tem que encontrar se você quer servir, certo? E servir, existir, né? Quer dizer, não pode existir um servir, né? Como pode existir um chover. Chover, mas esse é um verbo, já tá bom, pode existir um chover, certo? Mas servir não tem como existir. Então, servir é sempre, não, eu estou servindo chá para uma pessoa, então tem uma pessoa aqui, uma visita, e tem o chá. E o chá é um bem material que agrada a ela, né? Tem um odor agradável, então, e tem uma pessoa real, concreta ali, para quem eu estou servindo aquilo. Então, do jeito fala, eu vou servir a igreja, eu vou servir a nação, eu vou servir a humanidade. Normalmente essas pessoas estão só fazendo uma abstração e querendo dar a impressão que elas estão fazendo uma coisa bonita. Elas estão dizendo isso aí, vou servir a igreja. Sim, mas tá bom, muito bonito, meu filho. O que você vai servir para a igreja? O que você tem aí que você vai dar para a igreja? Ou para a nação, ou para a humanidade, certo? Ou para Deus? E daí você vê que a pessoa nunca se fez aquela pergunta. Quer dizer, o que realmente tem valor, o que traz valor para a vida humana e para as instituições, ou para as sociedades, ou para os grupos, o que traz valor real, certo? O que efetivamente melhora a vida delas. Então, não é que são alvos ruins, o sujeito falar, não, de todos os seres humanos que eu posso servir, eu quero servir a igreja, aqueles que estão na igreja. Tá bom, você fez uma seleção de seres humanos, não é um alvo ruim, certo? É melhor do que, sei lá, eu vou servir as tartaruguinhas, que eu não quero que elas sejam extintas. Gente, pelo menos, é um pouco melhor do que tartaruga, certo? Mas o que você vai servir para essas gentes? O que você vai oferecer para elas? Então, essa é a primeira pergunta. E mais ainda, não basta o sujeito fazer a pergunta assim, tá bom, tá, primeira coisa, você quer servir, tá bom. É uma péssima maneira de colocar a ideia de sentido da vida, é apresentá-la como serviço, certo?
A não ser que o sujeito esteja falando de maneira muito transcendente de servir a Deus. Certo? E daí ele está falando de submissão a Deus, de entrega a Deus, de não ter interesses pessoais e fazer só o que Deus quer. Mas ele vai ter que levantar a pergunta, o que Deus quer que eu faça? Porque servir a Deus também, assim, como que eu vou servi-lo? Você vai servir um Senhor, é o Senhor que vai dizer para você o que você tem que fazer. E aí ele vai ter que levantar a pergunta, o que Deus quer que eu faça? Certo? Aí, na verdade, essa ideia de servir, de servir a Deus, servir a igreja, servir a pátria, tudo isso aí é como que ecos de expressões cristãs do passado, que a pessoa ouve e daí ecoa na mente dela, e soa bonito na mente dela, certo? E ela pensa, é isso que eu quero fazer, mas é só um som bonito na cabeça dela. Entendeu? Então, a pessoa tem que perguntar. A gente sempre tem que descer assim, o mais para o nível, domínio mais concreto possível que a gente pode, certo? Quando a gente fala de coisas assim, especialmente quando a gente fala de coisas, vamos dizer, fugidias ou abstratas, como o sentido da vida. Qual o sentido da vida? O que dá sentido à vida? Olha só quantas palavras tem aqui. Sentido, essa já é uma palavra abstrata. Vida também é outra ideia abstrata. Você não pode assim, se alguém te perguntar o que é sentido, o que significa a palavra sentido, você não pode apontar um objeto, não é que nem a lua. Se a pessoa falar, olha, a lua é muito bonita. E daí a pessoa, mas o que é a lua? Daí você pode apontar o dedo para a lua e a pessoa vai ver, certo? Quer dizer, a lua é um objeto de experiência direta. Ou você fala, a dor é algo terrível, a gente deve preservar os seres humanos da dor. E a pessoa pergunta, o que é dor? Você vai lá e belisca ela, e ela sabe o que é dor. Certo? Essas são experiências diretas. Agora, sentido e vida são ideias abstratas. Então, a mesma pergunta, quer dizer que quando a pessoa se pergunta qual é o sentido da vida, muitas vezes a pergunta não está definida na mente dela. Quer dizer, o que quer dizer sentido aqui na minha cabeça, o que quer dizer vida, certo? Então, a pergunta é etérea, e uma pergunta etérea você pode dar uma resposta etérea, e daí a resposta etérea, ela não é nem verdadeira nem falsa, a pessoa só se sente bem ou se sente mal com ela, certo? E uma pessoa que tenha uma herança cristã, uma herança que nem no Brasil de maneira geral, né? No Brasil provavelmente nossos avós eram todos cristãos, ou bisavós pelo menos, ou na sua maior parte, certo? Alguns talvez fossem espíritas, né? mas na maior parte nossos bisavós eram cristãos, certo? Então a gente cresceu, né, herdeiro da maneira cristã de falar sobre as coisas. Maneira cristã de falar sobre as coisas. Mas a gente não herdou uma tradição viva de cristianismo, certo? Dizendo, em que todo mundo sabe, é fácil de alcançar, quando você ouve uma expressão cristã, é fácil de você ir num lugar e alcançar qual é o sentido dela, perguntando para alguém competente, certo? A verdade é que a situação no Brasil é o exato oposto disso. Você ouve uma expressão cristã, se você for, mas eu não sei o que isso quer dizer, certo? Se for perguntar para o padre vai te falar uma maluquice, certo? Certo? Então, quer dizer, não é uma tradição viva, não é uma tradição viva, é um eco de uma tradição passada, certo? Mas esse eco continua reverberando no nosso imaginário, certo? Quer dizer, então, por exemplo, o brasileiro, se você perguntar para o brasileiro o que, tá bom, você quer servir a igreja, é o cristianismo, você ama Jesus Cristo, o que é isso? Em que consistem essas coisas, certo? E ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer. Então, quer dizer, o que ele tem não é uma tradição viva, é um eco de uma tradição passada. Esse eco ainda tem características da voz original. Então é como se tem uma cantora de voz maravilhosa
cantando num lugar, e você está mais ou menos distante, e você ouve o eco da voz dela, a voz ainda tem algo, esse eco ainda tem algo da beleza da voz original, e ele ainda afeta o seu coração, mas aí você vai atrás daquela voz e você não acha nada, porque a voz não está mais ali, certo? Então o que acontece no Brasil de maneira geral é isso, quando as pessoas falam, não, você tem que servir, você tem que amar a Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo, você tem que servir a igreja, você tem que servir a nação, certo? Tudo isso são ecos, e quando você vai atrás da voz, você só se perde, você se encontra no meio de um nada confuso, certo? E principalmente, a ideia central que ela herda desses ecos é a ideia de servir a Deus, ou de servir Jesus. Quer dizer, essas ideias, é difícil você achar um brasileiro que vai dizer que essas ideias são ruins. E você falar, o que você acha de servir a Deus? Dificilmente a pessoa vai falar que isso é uma coisa má, que isso é uma coisa vã. Certo? Ela pode falar, fica quieto, você não sabe do que você está falando. Talvez ela fale isso, mas dificilmente ela vai dizer para você, que coisa mais idiota. É óbvio que ninguém deve servir a Deus, coisa nenhuma. É óbvio que todo mundo tem que esquecer Jesus Cristo. Alguns vão dizer isso, mas a maioria da população não vai dizer isso para você. Certo? Mas se você tentar perseguir essa voz e falar, tá bom, agora eu vou tentar achar em que consiste realmente servir a Deus, ou amar a Deus, ou servir Jesus Cristo, ou amar Jesus Cristo, ou amar a igreja, aí você não encontra em lugar nenhum. E quando você não encontra em lugar nenhum algo que você deseja e crê bom, e sente como bom, intui ou pressente como bom, certo? Você tem duas opções, certo? Você tem duas opções, ou você desiste, e aí você fica triste, ou você começa a inventar, ou especular, ou conjecturar acerca de como se faz aquilo, certo? E esse é o maior problema do Brasil. Outro dia a gente fez uma postagem no Facebook chamada assim, Estudos de Irreligião Comparada, né? E irreligiões do Brasil. O Brasil ele não tem religiões, ele só tem irreligiões. Quer dizer, em algum momento as pessoas ouviram uma voz, certo? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ou você tem que aceitar Jesus Cristo, certo? Ou você tem que, sei lá, se orientar pelos espíritos de luz, né? A pessoa ouviu uma coisa assim e soou bonito na mente dela, e ela sentiu um desejo no peito dela de fazer aquilo. Dela foi fazer, ela só achou picaretas que não sabiam nada sobre a coisa, certo? E ou ela confiou nos picaretas, certo? Ou ela viu, não, esses caras são só picaretas, mas eu também não sei mais do que eles, então eu tenho que conjecturar e inventar, certo? Será que é fazer tal coisa? Será que é cuidar dos pobres? Será que é ir lá e rezar? Será que é virar padre, entrar no seminário e virar padre? Será que é isso aqui? Será que é fazer meditação transcendental? Certo? Será que é tomar chá de ayahuasca? Ela começa a conjecturar, certo? E isso é que é irreligião. Irreligião é isso, é assim, inspirado por uma ideia aparentemente boa. O sujeito começa a inventar coisas da cabeça dele, porque ele não sabe como faz, e ele não encontra quem sabe como faz, certo? E isso é uma situação muito grave para o ser humano, muito grave, porque o ser humano é um bicho muito hábil, mas muito dependente, entendeu? Muito dependente. Você pegar todos os outros animais, eles crescem muito rápido, a infância deles é muito curta, né? Há 1 ano os bichos já estão fazendo tudo, já são adultos. 1, 2 anos, eles já são adultos. E a gente não é assim, certo? A gente demora muito para adquirir as nossas habilidades naturais, muito tempo. O nosso corpo demora 20 anos para crescer, certo? E a nossa mente geralmente demora 50, certo? Para tomar uma boa forma, assim, para ter volume e consistência. Pelo menos 35 anos, quer dizer, menos de 35 anos, você sabe que o sujeito ele não tem personalidade definida, certo? Ele é uma coisa hoje, amanhã ele pode ser outra coisa,
Então a gente demora muito tempo para fazer isso. E a gente é muito dependente, nesse tempo, a gente é muito dependente de amostras externas, amostras dos outros. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando e a gente está falando português. E eu estou falando em português, você está entendendo, você fala português, eu estou entendendo. E se você estivesse falando em russo, eu não ia entender nada, certo? Se eu estivesse falando, sei lá, em turco, você também não ia entender nada. E por que isso? Porque nós aprendemos português vendo e ouvindo pessoas falando em português. Não cresceu organicamente de nós, como o tamanho do meu corpo cresceu organicamente. Bastou me alimentar. Né? Então, eu estou falando uma língua que eu recebi de outros. Eu sei andar porque eu vi pessoas andando. Né? Olha só, eu só sei andar como ser humano. É evidente, olha só, se você vê uma pessoa andando, é muito evidente pela estrutura do corpo dela que aquele corpo foi feito para andar ereto. Que ele é mais eficaz, melhor, mais capaz andando ereto do que andando de quatro. E para a gente parece evidente que a gente tem que andar ereto, mas é evidente porque a gente viu gente andando assim. Né? Se a gente não tivesse visto, a gente teria andado como a gente vê, né? Como as crianças que foram criadas por lobo, né? Não conseguem andar ereto, não sabe, nem isso elas aprenderam sobre elas mesmas. Algo que assim, não, deriva da sua própria estrutura corporal. Ela não consegue, o ser humano não consegue inferir olhando para dentro de si mesmo. Você entendeu? Então a gente é muito dependente dessa, disso que vem de fora para a gente. Certo? E num ambiente em que tudo é tradição morta, tudo é tradição do passado e só ecos, tudo fica impossibilitado. Tudo fica impossibilitado. Você entendeu? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu conheci um pedreiro que era imigrante italiano, tinha vindo para o Brasil em 1946 e era pedreiro, certo? E ele construiu a casa dele, e a casa dele tudo era bem feito. A porta, se você deixava uma porta aberta, a porta ficava aberta. Você fechava a porta, você só empurrava a porta assim, ó, girava a maçaneta, encostava, fechou. Não tem esse negócio de empurra, levanta, encaixa para cá, torce para cá. Então, a casa era fresca no verão e agradável no inverno. E ele estava se queixando que ele não conseguiu ensinar ninguém aquilo no Brasil. Ninguém. Então, você entendeu? É um país que não tem tradição de nada. Nada. Tudo a tradição morre no Brasil. Morre no Brasil. Certo? E por que ela morre? Essa tradição morre no Brasil. Certo? Em parte, é por causa dessa ideia servil que tem, generalizada. Que o negócio, não, essa ideia de, não, então você serve o próximo, você serve a Deus, você serve a igreja, virou uma inversão na mente do brasileiro. Só serve para criar a disposição servil, quer dizer, não ter iniciativa, não ter criatividade, não realizar nada, certo? E ele está servindo nada para o alvo errado. Assim, ele serve nada para ninguém. Certo? Então, daí não tem como funcionar. Não tem como funcionar assim. Então é preciso recuperar no Brasil, certo? Um senso um pouco mais integral da ideia de ser humano. E tem que começar justamente pensando isso. Olha só. É evidente, certo, que a vocação fundamental do ser humano não pode depender, certo, supõe o seguinte: se você cair numa ilha deserta,
Então você estava lá no avião e o avião caiu, está na ilha deserta, só você sobreviveu, todo mundo morreu. E agora, bom, quem que você vai servir? Se a sua vocação humana, se o sentido da vida humana é servir, quem que você vai servir agora? Como ele falou, só se for para servir as tartarugas. Certo? Então a sua vida vai ser desprovida de sentido. Se a ideia é servir e você está sozinho, a sua vida é desprovida de sentido. Você entendeu? Então o brasileiro, por causa dessa ideia, ele fica muito dependente da aprovação coletiva. Se as pessoas dizem que eu sirvo... Opa! Né? Então, isso só deixa o sujeito muito, muito, muito dependente. É evidente, olha só, é evidente que se uma pessoa serve a alguém, certo? Ela completamente, o juiz desse serviço não é ela, o juiz desse serviço é aquele a quem ela serve. Evidentemente. Tá? Se eu chego na sua casa e daí você vai me servir, certo? E daí você não me serve café, você serve, sei lá, água com terra. E eu vou dizer, puxa vida, me recebeu tão mal, eu fui lá com toda a boa vontade visitar o sujeito, me recebeu tão mal, me deu uma coisa ruim para tomar. Então, quem avalia a qualidade do servo é o Senhor, é aquele a quem ele serve. Então, se a pessoa tem uma mentalidade servil em relação ao sentido da vida, evidentemente ela está submetida ao juízo de outros o tempo todo. E isso propicia um encolhimento da consciência individual, uma diminuição da consciência individual, certo? Uma redução dela, certo? Então, esse não deve nunca ser pensado como o sentido fundamental da vida humana. Pensa bem, não tem nenhum animal, outro animal, cujo sentido em existência é servir um outro animal. Não tem nenhum animal que é o seguinte, não, só a tarefa dele é servir um outro animal. Certo? Então isso não pode ser um sentido fundamental. Isso pode ser uma maneira muito elaborada de explicar alguma coisa sobre a vida humana. Tá? Então é uma maneira de explicar algo sobre a vida humana, mas que foi esquecida, como a gente falou, virou só eco, virou só voz no Brasil, mas não é mais uma palavra viva de alguém que entende do que está falando. Então a primeira coisa é esquecer essa ideia de servir. Esquece a ideia de servir e se pergunta o seguinte: nunca se pergunte o que o ser humano deve servir, para que ele deve servir, a quem ele deve servir. O que o ser humano é capaz de fazer? O que só pode existir quando o ser humano está presente? Certo? E a primeira e mais evidente coisa que pode existir quando o ser humano está presente é justamente bens materiais. Ele faz roupas, ele faz casas, ele faz sapatos, ele faz rua, ele planta comida e faz ela crescer. Então ele melhora o ambiente materialmente. Ele cria beleza e cria bens materiais. Certo? Então isso é muito evidente que os seres humanos conseguem fazer. Você pode olhar todos os povos, sem a menor exceção, né? Todo povo capaz de existir, povo humano capaz de existir, está criando bens materiais. Então eles criam alguma cerâmica, eles criam algum arco, uma flecha, uma faca, uma lança, eles criam uma rede que eles deitam, um teto em que eles se cobrem, todos sem exceção, certo? Eles fazem roupas ou pelo menos ornamentos corporais para embelezar, para gerar
beleza e dignidade para significar coisas, certo? Então essa é a primeira coisa. Opa! Sem problema. Né? Então, sem problema, sem problema. Mas aí a gente pausa. Não tem problema. Então essa é a primeira coisa que ele é capaz de fazer. Certo? A outra coisa que ele é capaz de fazer é quando surgem dificuldades, perigos. Ele é capaz de vencer muitas dificuldades. Ele é capaz de vencer predadores que são muito mais fortes do que ele, por exemplo. Então os seres humanos são capazes de espantar os tigres, os jaguares, os leões, os elefantes, os ursos, os lobos, certo? O ser humano é capaz de desalojar todos eles, certo? E se alojar num lugar, certo? E por causa dessa habilidade, ele também é capaz de resolver conflitos entre os seres humanos. Entre os seres humanos. Certo? Então você está lá na aldeia e de repente duas pessoas começam a brigar. E vão exercer violência uma sobre a outra. O ser humano é capaz de olhar, parar e ver, não, peraí, o que está acontecendo realmente? Qual a melhor maneira de resolver isso? Deixa eles dois baterem um no outro, ou a gente todo mundo junto e bate num só? Qual a melhor maneira de resolver? Certo? Ou manda os dois ficar quietos e apanha os dois de todo mundo, certo? Ele é capaz de pensar isso e pensar qual a melhor maneira real, maneira mais justa de resolver os conflitos. Resolver os conflitos, qual a maneira mais adequada de se defender de perigos, certo? Ou ele é capaz de juntar a coragem e a força e a iniciativa. A tribo toda está com fome, deu, sei lá, uma seca, uma coisa, e não tem comida. E de repente 2, 3 caras na tribo, eles falam o seguinte, quer saber? Vamos entrar no meio do mato e vamos seguir o mato até a gente achar comida. E depois voltar com a comida para a tribo. Certo? Então, essa capacidade de iniciativa para eliminar sofrimentos, eliminar injustiças, para gerar a paz, gerar a máxima amizade entre todos, certo? E minimizar os sofrimentos. Essa é outra coisa que os seres humanos são capazes de fazer, certo? E o ser humano também é capaz de pensar sobre tudo o que ele está vendo e entender o que ele está vendo. Entender o que ele está vendo. Essas são as coisas que a gente é capaz de fazer nesse mundo. Se essas são as coisas que a gente é capaz de fazer nesse mundo, a gente não é diferente dos outros animais. Então, se pegar os animais, eles são felizes quando eles fazem o que eles são capazes de fazer. Entendeu? Se pegar os gatos, eles são felizes quando eles têm os ratinhos para caçar, eles têm passarinho para caçar, certo? E eles têm gata para fazer filhote. Porque essas são as capacidades deles. Quando eles fazem isso, eles são felizes. Você entendeu? Então, todos os animais, eles são felizes quando eles se desenvolvem maximamente nas suas capacidades. E essas são as 3 capacidades fundamentais do ser humano. São 3 tipos de coisas que o ser humano é capaz de fazer nesse mundo. Ele é capaz de produzir bens materiais, certo? Ele é capaz de diminuir o sofrimento e ele é capaz de entender a verdade sobre as coisas, entender as coisas, conhecer as coisas e orientar e se orientar, certo? E se essas são as capacidades humanas fundamentais, evidentemente esses são os sentidos fundamentais da vida humana. Sentido é justamente isso, uma coisa que quando eu faço, parece que eu completei algo em mim. Parece que algo que estava incompleto, quando eu fiz, agora ficou completo. Evidentemente, o ser humano está fazendo isso há muito tempo. E com isso ele inventou muitas maneiras de fazer cada uma dessas coisas. Porque já existe isso há muito tempo e muitas maneiras de fazer isso.
Quer dizer, a vida tornou-se complexa e diferenciada. É muito difícil que alguém consiga fazer tudo isso de maneira plenamente satisfatória. Se você vive numa tribo bem primitiva, então você tem lá, na tribo a gente sabe fazer cerâmica, sabe fazer rede, sabe fazer rede de pesca e sabe fazer lança. Bom, você pode aprender a fazer todas essas coisas. Todos os bens que são produzidos pela tribo, todos podem se tornar plenamente capazes de produzi-los. Certo? Então, mas se você vive você vive na Roma antiga, você vive na China antiga, no mundo medieval, você não é capaz de aprender tudo que as pessoas sabem fazer. Você não vai poder ser, não, eu sou um tecelão, eu sou um construtor de catedral, eu sou médico, eu sou advogado, eu sei fazer todas as coisas. Você não vai saber fazer todas as coisas. Então você vai ter que escolher alguma coisa que você faz. Certo? Isso é um pouco problemático para o ser humano. Porque a ideia mesma de felicidade para um animal é o pleno desenvolvimento das suas capacidades. Agora, tem muitas coisas para fazer e não é possível eu fazer todas elas bem. Eu tenho que escolher alguma que seja uma amostra suficiente da capacidade humana, que funcione como amostra suficiente da capacidade humana. E aí é que vem, especialmente, essa ideia de você ter narrativas que dão sentido à vida humana. Certo? É que além dessas três capacidades, que é criar bens materiais, minimizar os sofrimentos e entender o mundo, você tem uma quarta capacidade, num certo sentido, que é subjacente a todas elas, que é o meio pelo qual o ser humano desenvolve essas capacidades, que é a linguagem, a capacidade de se comunicar claramente, de comunicar formalmente, de se comunicar por meio de palavras que significam ideias e não apenas sinais, gemidos que significam contextos concretos. Então, um animal, ele tem sinais que significam contextos concretos. Ele tem um gemido de dor, ele tem uma expressão de prazer, ele tem uma expressão de medo. Isso significa que agora tem alguma coisa aqui me causando medo, agora tem alguma coisa aqui me causando sofrimento, agora tem alguma coisa aqui me causando alegria. O ser humano, ele vai muito além disso na linguagem. Certo? Ele é capaz de falar de coisas que estão completamente fora do seu contexto concreto e imediato. Certo? A linguagem dele é universal. Ela partilha da característica da inteligência dele. Ela é universal, ela é capaz de comunicar qualquer coisa. Então todas as nossas capacidades são mediadas pela linguagem. Todas. Porque eu quero aprender a fazer sapato. Eu vou lá e falo com quem sabe fazer sapato. E essa pessoa me fala e me dá algumas instruções. E me dá algumas indicações. Certo? E se eu quero aprender a caçar, se eu quero aprender a julgar os conflitos e todas as coisas que a gente quer fazer, todas elas são mediadas pela linguagem. Certo? E a linguagem, ela é usada logo cedo, logo depois que a gente adquire a capacidade da linguagem, que é uma das primeiras que a gente adquire. Né? Pensa bem, você aprendeu a falar antes de saber fazer qualquer coisa. Você nem sabia ir no banheiro ainda e já sabia falar. Mal sabia andar e já sabia falar. É uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre a vida humana. Uma das primeiras capacidades que a gente desenvolve. Então essa capacidade é muito crucial para o ser humano. Porque é por meio dela que ele começa a explicar as coisas que acontecem em torno dele. Então passa uma coisa e ele... Mamãe, o que foi aquilo? Papai, o que é aquilo? É o uau? É o miau? O que é aquilo? Então ele usa a linguagem, daí os pais explicam, falam, e ele ouve aquilo, e aquilo apazigua a mente dele.
se ele entende. Certo? E aí, assim que ele vai ficando um pouquinho mais ativo, que ele sai do estágio de bebê mesmo, certo? Ele usa a linguagem na mente dele e com as outras crianças para imaginar o que ele vai fazer. O que será que acontece se a gente subir na árvore e jogar uma coisa assim? Então ele começa a imaginar com a linguagem, certo? E ouvir as crianças falarem. E ele olha muito as outras crianças mais velhas, o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo. Me ensina a fazer. Imediatamente me ensina a fazer. Do que vocês estão brincando? Como é que brinca? Então, a gente foi provavelmente um dos primeiros usos ativos da linguagem que a gente fez foi exatamente esse. Perguntar do que os outros estão brincando e como é que a gente brinca. Como é que a gente faz aquilo. Então, a linguagem se tornou o instrumento, por excelência, de descoberta das suas capacidades. De desenvolvimento. Ela é o mediador de todas as capacidades humanas. Certo? Então, a criança começa, toda brincadeira começa a ser mais interessante para ela. Estou tomando café hoje. Então, a criança começa a usar a linguagem para imaginar tudo o que ela vai fazer, certo? E quando ela sabe contar o que ela fez para ela mesma, ela sabe avaliar se ela gostou ou não daquilo. Quer dizer, olha só, a atividade gera prazer ou desprazer. A própria atividade gera prazer ou desprazer, certo? Então a criança fica dá uma cambalhota, ela sai rindo. Mas aí ela conta para ela aquilo. E quando ela conta para ela aquilo, ela sabe se ela foi feliz ou infeliz naquela atividade. Certo? Então ela percebe isso, que a linguagem também é um instrumento para ela avaliar as coisas, quando ela conta para ela mesma as coisas. Então, o que o ser humano faz é isso, ele sabe fazer 3 coisas e ele sabe falar. E falar é o jeito dele descobrir como ele faz as outras 3. É o único jeito de descobrir como ele faz as outras 3. Sozinho, se ele nunca tivesse aprendido a linguagem, ele jamais aprenderia nenhuma das outras capacidades dele. Eu não estou ouvindo nada. Do ventilador eu não estou ouvindo. Tá bom. Pode fazer, pode fazer. É melhor já fazer agora que de repente a gente já engata ela. Opa, rapaz. Tudo bom? O almoço eu não sei. E a gente está aqui só para ajudar, se Deus quiser. Amém.
Olha, veja bem, essa é uma questão. Tem várias questões aí nessa pergunta. Né? Não tem só uma, certo? E veja bem, eu não tenho muito o que acrescentar numa perspectiva política, uma perspectiva sobre o mundo como Ocidente, Oriente. Essas são classificações que ficam cada vez mais vazias. Quer dizer, certo? Evidentemente o comunismo, certo? Já desde a sua semente, certo? Desde a sua semente, desde o seu nascimento, e daí o marxismo que deu uma coesão. As ideias comunistas já existiam antes, mas o marxismo deu uma energia para a coisa, uma coesão para a coisa que ela não tinha antes. É evidentemente uma doutrina destruidora ou de dissolução de valores, certo? Ela é, vamos dizer, ela é talvez a sombra mais terrível do próprio Ocidente, certo? Ela é o câncer e virou o câncer do mundo. Ela nasceu como câncer do Ocidente, quer dizer, ela nasce no contexto da cultura ocidental, e virou o câncer do mundo, certo? Esse é um mal para todo mundo hoje em dia, certo? Já o pessoal terraplanista, olha, eu acho que isso aí é tudo uma discussão inútil. Eu acho que isso é tudo uma discussão inútil, certo? Quer dizer, eu acho que isso aí já é o jeito de ficar encasquetado numa questão dessa. Qual o formato da Terra, certo? Eu acho que isso já tem um grau de doença mental, o jeito de ficar preso nessa questão. Entendeu? Porque é o seguinte, olha só. Bom, de duas uma, ou ele pode fazer algumas observações astronômicas. Daí, fazendo essas observações astronômicas, é mais razoável acreditar que ela é esférica, certo? Ou ele pode simplesmente olhar em torno dele e falar, não, mas eu estou olhando em torno de mim e ela é plana, e eu estou olhando ela me parece plana. Bom, então acredita numa coisa, acredita na outra, e tanto faz, porque na prática não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, a não ser, sei lá, que você tenha alguma profissão que envolva você realmente saber a forma dela. Quer dizer, não, se você virar astronauta, eu acho que você vai ter que... dessas duas opções, você vai ter que escolher a opção certa, certo? Porque senão o seu projeto vai fracassar. Mas é uma questão completamente irrelevante. Em 99,99999% das vidas humanas. É assim, se você quer acreditar que ela é cúbica, que ela é tetraédrica, que ela é uma coluna, né? Tinha os povos que acreditavam que ela era uma coluna, certo? Que se erguia sobre as águas primordiais. Quem acredita que ela é uma coluna? Que ela acredita que ela é uma coluna sustentada por uma tartaruga, sustentada por 4 elefantes. Olha, você entendeu? Exatamente. Na prática, certo? Na prática, isso aí não vai fazer muita diferença na sua vida, certo? Então, quer dizer, a obsessão por questões inúteis é um grande destruidor da inteligência. Entendeu? Quer dizer, se tem um jeito da pessoa emburrecer, ela ficar presa em uma questão que é a seguinte: imediatamente, eu não estou vendo nenhuma consequência, certo? Não estou vendo nenhuma consequência, certo? Eu entendo psicologicamente a motivação de desconfiança no establishment. Eu acho que em grande parte o pessoal que é terraplanista é assim, a motivação psicológica é: eu não confio em nada do que estão me dizendo. Até aí, essa desconfiança hoje em dia me parece mais do que razoável, certo? Não, até aí eu concordo. É para desconfiar de todo mundo mesmo, porque está todo mundo tentando te enganar, certo? Ou pelo menos a imensa maioria está tentando te enganar, certo? Ou pelo menos tem gente poderosa demais querendo te enganar, certo? Então, quer dizer, desconfiar faz bem hoje em dia, certo? Mas centrar essa desconfiança
numa questão menor, inútil, e numa tese que provavelmente está errada, certo? Eu acho que é sabotar a sua própria causa. Quer dizer, o começo foi bom, o começo psicológico, desconfio de todo mundo. Acho que está todo mundo tentando me enganar. Os caras da igreja estão tentando me enganar, os caras da ciência estão tentando me enganar, os caras do governo estão tentando me enganar. Está todo mundo tentando me enganar. Ah, tá, eu acho que esse é um bom começo, porque esta é a realidade em que nós estamos mesmo. Certo? Mas aí transformar isso numa discussão sobre o formato da Terra, aí é o seguinte, meu filho, você é o seguinte... de tanto medo das pessoas te enganarem, o diabo te enganou. Porque agora você vai dedicar horas, dias, meses, anos da sua vida numa questão completamente imbecil. Então você vai se tornar um imbecil. Vai se tornar um imbecil se ficar preso nisso. É que nem a gente que começa... Isso aí, antes do terraplanismo, tinha os caras do UFO. Ah, UFO existe? Você acha que o UFO existe ou que não existe? Ah, vai lamber sabão. Isso não é uma questão importante, pô. Você entendeu? Uma questão absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Que só mostra que é o seguinte, você está sendo movido na sua vida por taras inconscientes, as mais baixas. Então, meu filho, você quer escapar de ser enganado pelos seres humanos, mas você não pode escapar disso aí para baixo, para ser enganado pelo diabo. Entendeu? Então, isso é tudo perda de tempo. Certo? Então, eu acho que assim, se tu fala, não, levanta essa pergunta. Olha, se você quiser ser muito educado, manda o sujeito de lamber sabão. Certo? Ou responde, não, eu acho que ela é cúbica. Eu acho que ela é um cubo invertido. Né? É óbvio. Assim, eu entendo o instinto de desconfiança das autoridades hoje. Até aí, razoável. Certo? Certo. Não, eu acho que é o seguinte, hoje em dia, eu acho que a gente deve desconfiar. A gente tem provas suficientes de que está todo mundo tentando enganar a gente. Certo? Então a gente pode e deve desconfiar de toda forma de autoridade hoje, certo? Mas transformar isso numa discussão sobre uma questão inútil é a coisa mais imbecil que uma pessoa pode fazer na vida. A coisa mais imbecil que ela pode fazer na vida, ela não vai avançar nunca, certo? E a única satisfação que ela vai ter é a satisfação de eu não cedi à opinião da maioria. Bom, mas não era uma opinião importante, entendeu? Não era uma opinião importante. Você não cedeu nessa a opinião da maioria, mas você cedeu em todas as outras. Certo? Então você fica fincando o pé na sua doutrina diferente. Certo? Ah, não, porque a Terra é plana e todos vocês estão tentando me enganar. Mas você é abortista. Então, putz, grila, a questão inútil, você discordou de todo mundo. Mas na questão que era séria, você concordou que todo mundo estava pensando errado. Não adiantou nada. Certo? Então, eu acho que é uma questão que as pessoas deveriam esquecer, certo? Que se ela preza a vida dela, ela deve jogar esse tipo de questão no lixo. Olha só. É o seguinte, tudo, como ele falou, as pessoas no Brasil em particular, e no Ocidente em geral, e no mundo em graus diferentes, tá? Em graus diferentes em cada lugar. Eu vou falar mais do contexto brasileiro, me interessa mais o contexto brasileiro. Né? Certo? Não existe religião, as pessoas não têm religião, só tem irreligião. Quando não existe religião, é o seguinte, tudo vira religião. Tudo vira religião. Porque tudo vira uma hipótese à qual você se agarra desesperadamente, porque se ela for falsa, a sua vida é falsa. Então tudo vira um tipo de pseudo-religião. Certo? É por isso que todos os povos normais sempre tiveram religião. Certo? Então, as grandes religiões da humanidade, elas sempre garantiram isso. Elas garantiram para uma população imensa, o seguinte, tem
religião. Entendeu? Por quê? Porque se não tiver isso, você vai fazer de tudo religião. A religião de dizer que a Terra é esférica, a religião de dizer que a Terra é plana, a religião de dizer que deve ter casamento gay, a religião de dizer que não deve ter casamento gay, tudo vira religião, tudo vira só uma verdade ou falsidade ao qual a pessoa se apega desesperadamente. Então, isso é tudo só dispersão da mente, isso é só desperdício de tempo, desperdício de vida. A pessoa está desperdiçando a vida dela, não sabe o seguinte: olha, a sua vida é curta, entendeu? Sua vida é curta, para que você vai gastar horas e horas e horas, dias e dias e dias dela com uma questão que é irrelevante, que não muda nada sobre como você vai viver, como as pessoas em torno de você vão viver. Então, são questões que não são boas, certo? Mas eu entendo pelo menos a motivação psicológica original, certo? De desconfiança total, certo? Veja bem, ela é compreensível, mas ela não é muito favorável para o ser humano. Não é muito bom para o ser humano ele desconfiar de tudo e de todos. Por quê? Porque ele depende da linguagem e dos outros para aprender qualquer coisa, certo? Então ele tem que seria mais importante do que ficar, não, a Terra é plana ou a Terra é esférica. Você se perguntar o seguinte: quais são os critérios para eu poder confiar em alguém ou não? Já que está me parecendo que todo mundo é suspeito, como é que eu faço para descobrir quem é suspeito, mas não é culpado? Né? Como é que eu faço para sair do universo da suspeita, para entrar no universo dos julgamentos reais? Certo? Seria uma ocupação muito mais interessante, muito mais produtiva para eles. Certo? Então, se eles não confiam nos cientistas, porque eles não confiam nos cientistas, mas naquele negócio ali, o que é confiável, o que não é? Se eles não confiam nos padres, o que é confiável, o que não é? Tentar descobrir o que é confiável, o que não é. É mais importante do que se apegar a uma posição aí sobre uma coisa banal. A gente está aqui para ajudar, se Deus quiser. Mando sim. Mando sim. Mando sim. Que é isso? Quem sabe um dia, se Deus quiser. Gostaria muito de conhecer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beleza, rapaz. Abraço. Abraço para todos aí. Opa! Então, olha só, a linguagem, ela media o desenvolvimento de toda e qualquer atividade humana. Toda e qualquer atividade humana. Certo? Então o que acontece? Certo? A linguagem permite a gente enriquecer as atividades imensamente. Porque com a linguagem, o que acontece é assim: um sujeito aprende a fazer sapato. E ele não precisa, se ele demorou 20 anos para aprender, para ele criar. Você imagina uma tribo e alguém criou os sapatos. Tá? Se ele demorou 20 anos para ter essa ideia, e daí e desenvolver e transformar aquilo numa coisa que funciona, é útil, tem os materiais, certo? Não demora 20 anos para ele ensinar um outro cara a fazer.
Demora 2 anos para ele ensinar um outro cara a fazer. Por causa da linguagem. Você entendeu? Então a linguagem é a linguagem é a primeira e principal fonte de riqueza da vida humana. Riqueza material, riqueza de como se libertar do sofrimento, riqueza de como fazer justiça, riqueza das virtudes, certo? E riqueza da inteligência, do conhecimento da realidade. Ela é um princípio de enriquecimento da experiência. E aí esse enriquecimento permite que a gente crie muitos tipos de atividades. E aí uma hora a gente tem que escolher a atividade, certo? E aí ele se pergunta, será que eu vou ser feliz sendo um médico? Será que eu vou ser feliz sendo um advogado? Será que eu vou ser feliz sendo um construtor, sendo um pedreiro, fazendo casas? Será que eu vou ser feliz dirigindo um caminhão? Ele pode se perguntar inúmeras coisas sobre cada uma dessas profissões, certo? Porque ele já intui, como todo ser humano intui, que ser feliz é fazer alguma coisa. Entendeu? Mesmo que falem para ele, está lá, tem algum lugar na mente dele, a ideia não, você tem que servir, ou servir a Deus, ou servir a pátria, ou servir a quem seja. No coração dele, ele não é isso que ele sente que ser feliz é fazer alguma coisa. Ser feliz é realizar alguma coisa. Certo? Mas aí ele comete um erro, porque aquele negócio, ele não tem, ele não dentro dele, ele não tem aberto o livro do Espírito, o livro de Deus, dizendo tudo o que ele é capaz de fazer. Ele tem dentro dele algo dizendo, se você fizer alguma coisa boa, você vai ser feliz. Daí, o que coisa boa? Ele vai olhar para fora e olhar que coisas boas tem para ele fazer. Certo? Então, algumas coisas são evidentes, algumas coisas que ele tem que fazer são muito, muito claras para ele, para a maior parte dos seres humanos. Por exemplo, ele vê, eu tenho que ajudar os meus pais, eu tenho que ajudar a minha família, certo? Essas são coisas que, olhando em torno, ele percebe imediatamente, certo? Mas ele não sabe, o que ele não sabe é que o que deu para ele a linguagem, o que deu para ele a capacidade de criar bens materiais, o que deu para ele a capacidade de estabelecer justiça e libertar os seres humanos dos sofrimentos, a capacidade de ter nobreza de caráter, e o que dá para ele a capacidade de entender o mundo. Todas essas 4 coisas têm origem na mesma parte dele, certo? Que é a inteligência dele. Que é a inteligência dele. Entendeu? Os animais, pode reparar que eles não fazem nenhuma dessas 4 coisas. Nenhuma dessas 4 coisas. Entendeu? Então a gente fala que é muito bonitinho e tal, os animais e a ecologia e tal, mas se você pegar toda e qualquer sociedade animal, ela é profundamente injusta. Os animais não fazem a menor questão de serem justos uns com os outros, não. E de diminuir os sofrimentos de todos. Eles diminuem os sofrimentos de um ou dois e o resto que se lasque, certo? Eles nunca pensam em todos eles, certo? Quando existe algo análogo a pensar em todos eles, é um negócio muito hierárquico, como um exército, né? Então como uma alcateia de lobos, né? Em que você tem uma hierarquia certinha, ninguém está no mesmo, não tem iguais numa alcateia de lobos, nunca tem iguais. É a sociedade mais desigual que existe. Tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, tem o número 4, e tem o número último. Ela é uma escadinha exata. Esse é o único jeito que eles têm de conviver sem se matar uns aos outros. Entendeu? E nós não somos assim. Nós não somos assim. Em qualquer aldeia aí existe um grau de igualdade, né? Qualquer aldeia de índio tem um grau de igualdade entre os membros da tribo
é incomparável com qualquer sociedade animal. Certo? Por que isso? Porque o ser humano é capaz de intuir que o outro é fundamentalmente um seu igual, um seu irmão, tá? E ter justiça. Então, todas essas atividades que a gente é capaz de fazer, todas elas derivam da nossa inteligência. E uma das características da inteligência que diferencia ela de tudo o mais é que a inteligência é ilimitada. Quer dizer, não existe alguma coisa que escapa à capacidade dela de conceber. Escapa à capacidade dela de conceber. Entendeu? A inteligência é tão ilimitada que quando você entende, por exemplo, quando você entende a aritmética básica, você aprende a aritmética, daí você vai lá, a professora põe na lousa lá, 3 mais 4. Daí uma hora, tipo, no começo você vai chutando, é 8, é 25. Uma hora você capta a coisa, uma hora você capta aquela estrutura, certo? E quando você capta, e você verifica aquela estrutura com os seus dedos, 3 mais 4, e aí você conta até 7. Tá? E você percebe essa igualdade. Tá? Você tem duas parcelas de um lado e uma soma do outro. E você capta essa igualdade. Você imediatamente capta a desigualdade de todas as outras correspondências. Você imediatamente capta. 3 mais 4 é igual a 7. Quer dizer, não é igual a 8, não é igual a 9, não é igual a 2025, não é igual a 227 milhões. Você capta a infinidade de respostas erradas no mesmo ato em que você capta a resposta certa. Entendeu? Essa é a característica da inteligência. Você entendeu? Esse é diferente de todos os sentidos. Se você capta uma cor, se você vê uma cor, se você vê a parede vermelha, aí você vê o vermelho da parede, a captação do vermelho não traz para você a captação das outras cores possíveis. Você entendeu? Não traz para você a captação, não contém a captação das outras cores possíveis. Enquanto que a inteligência não funciona assim. E por causa dessa ilimitação da inteligência, e porque a inteligência é, de todas as nossas capacidades, a mais ilimitada, e a felicidade, olha só, vamos voltar para o animal, a felicidade é o máximo desenvolvimento da sua capacidade. Isso quer dizer que para que o ser humano seja feliz, é preciso principalmente que ele desenvolva essa capacidade. Porque as outras capacidades são menores quando comparadas com ela. São pequenas quando comparadas com ela. Certo? Então é muito importante entender isso. Quer dizer, a felicidade humana e o sentido da existência humana depende do máximo desenvolvimento da melhor das suas capacidades. O máximo desenvolvimento da melhor das suas capacidades. E a sua principal capacidade é a inteligência. A melhor capacidade humana é a inteligência. Então toda a vida humana vai ser mais feliz se você desenvolver melhor a sua inteligência. E tudo mais é medido em função disso. Tudo mais é medido em função disso. Entendeu? Quando a pessoa fala, mas tem que ter as virtudes também. Mas o que são as virtudes, se não uma medida que a inteligência identificou nas ações? Virtude é isso. Virtude é você olhar as ações humanas e medir elas pela inteligência e falar, esta aqui é melhor do que aquela ali. E ela não é melhor porque ela foi mais gostosa para mim. Ela é melhor porque a minha inteligência avaliou e mediu. Então a virtude é justamente aplicar a inteligência às suas ações. Você entendeu? É nesse pleno desenvolvimento da inteligência que está a máxima felicidade. Certo? E aí existe uma coisa interessante. Se a gente lembrar as 3 coisas que a pessoa pode fazer, que são, né, que a gente falou, habilidades humanas. Então você pode criar bens materiais, você pode diminuir os sofrimentos e você pode conhecer a verdade.
Ora, essas três coisas são satisfatórias para a inteligência humana. Entendeu? Elas são satisfatórias para a inteligência humana. É satisfatório para a inteligência humana quando você prepara um alimento de um jeito que você sabe, esse jeito de preparar ele torna ele nutritivo e agradável e perfumado e belo de olhar, agradável ao olhar. Você quer olhar uma coisa que parece um monte de vômito? Você não quer comer um negócio que você olha e parece um monte de vômito e parece uma coisa podre, certo? Então você prepara o alimento de maneira que ele seja belo para todos os sentidos. Você prepara as roupas de maneira que elas sejam agradáveis aos sentidos. Você prepara a cama de maneira que ela então tudo que você faz materialmente, certo? A diretriz é a satisfação da inteligência, porque é a inteligência que identifica beleza ou feiura, que identifica utilidade ou inutilidade, bem feito ou mal feito. Essas coisas são medidas pelo quê? Pela sua inteligência. Entendeu? Então, quando a pessoa se dedica a criar bens materiais, ela só vai estar feliz criando bens materiais se esses bens são medidos pela inteligência dela. Assim, a pessoa fala, não, o meu objetivo é ganhar dinheiro. Então você é um imbecil e você será um infeliz e você será um estorvo para os outros seres humanos. Se o seu objetivo na vida é ganhar dinheiro, você será um estorvo para os outros seres humanos. Essa que é a verdade. Entendeu? Essa é uma péssima ideia, é uma ideia de idiotas, literalmente. Pessoas que não percebem como o mundo realmente é. Agora a pessoa fala, eu quero criar coisas belas e úteis. Isso é um bom propósito na vida? Esse é um bom propósito na vida. E se você criar coisas belas e úteis, quanto mais belas e úteis e mais coisas belas e úteis você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. Porque as pessoas vão dar os bens delas para receber os seus, aqueles que você cria. Certo? Então você tem que entender que a pessoa tem que entender, não existe um sentido da vida humana que é criar dinheiro, fazer dinheiro. Isso é uma coisa para pessoas idiotas. E mais ainda, essas pessoas serão um estorvo para os outros seres humanos. Elas serão um fardo para os outros seres humanos. Pessoas que têm como objetivo ganhar dinheiro, elas são um fardo para os outros seres humanos. Entendeu? Elas estão só ocupando espaço aqui da nossa existência e não estão contribuindo em nada. Entendeu? Às vezes acontece delas, no processo, se retificarem. Se retificarem e pensar, não, quer saber, eu vou fazer um negócio que as pessoas querem comprar e que é bom para elas comprarem e que é bom elas terem e que elas vão desejar, certo? E daí a pessoa ganha dinheiro. E daí, bom, tá bom, a gente tolera você porque você acabou fazendo aquilo que uma boa pessoa, uma coisa que uma boa pessoa poderia fazer. Mas teria sido melhor para essa mesma pessoa que ele não fosse um idiota desde o começo. Teria sido melhor para ela que ela parasse e pensasse, olha, eu quero criar coisas belas e úteis e vendê-las para as pessoas. É isso que eu quero fazer. Por quê? Porque isto eu sei fazer, ou eu consigo fazer, esse domínio, essa atividade, esse campo. Nesse campo parece que eu consigo aplicar minha inteligência bem. Tem pessoas que podem se perguntar o seguinte, olha, eu não sei o que é justiça ou injustiça. Como é que se cria justiça? Como é que se torna uma sociedade mais justa? Como é que se liberta as pessoas dos sofrimentos? A pessoa pode olhar e falar, eu não tenho a menor ideia disso, isso está completamente fora da minha compreensão. E ela pode olhar e falar, mas eu sei fazer coisas boas. Esse é um campo em que eu vejo que a minha inteligência pode se exercer. Então ela exercita a inteligência dela nesse campo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que comum as pessoas pensariam errado no Brasil. Elas falam assim, o Google fala que tem uma narrativa aqui que é para quem quer ganhar dinheiro. Não. Não existe isso. Qual é a religião? Me mostra aí. A humanidade tem, 4, 5 grandes religiões. Hinduísmo, budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo. Qual delas fala que é o seguinte, o propósito do ser humano é um bom propósito para o ser humano ganhar dinheiro?
Qual delas fala isso? Nenhuma delas fala isso. Nenhuma. Todas elas falam que isso aí é uma coisa dos maus, dos ímpios, dos impuros, dos imbecis, dos tolos. Todas elas, sem exceção, falam isso. Então, não existe esse caminho para a felicidade. Esse é um dos caminhos. Todas elas também falam que esse é um dos principais caminhos para a infelicidade. Para a infelicidade. Tá? Aí você diz, não, que é um caminho para a felicidade? Criar coisas boas. Coisas belas e úteis que as pessoas desejam e precisam. Esse é um bom caminho para a vida humana. Pensa bem, olha só. Você tem um vizinho e ele só pensa em ganhar dinheiro. Então, quando ele vê você sair da rua, ele só pensa o seguinte: como é que eu vou tirar dinheiro desse rapaz? Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou pegar o dinheiro dele para mim sem ser preso? Tá? Sem ser preso. Porque eu sou honesto. Eu cumpro a lei. Não quero ir para cadeia. Certo? Mas como eu vou... Certo? Então você tem esse vizinho. E do outro lado, na outra porta, tem um vizinho que é o seguinte: ele só pensa em fazer coisas, criar coisas que são interessantes. Qual o vizinho que você confia ter mais do seu lado? Entendeu? Você tem um vizinho ali que só está pensando o seguinte: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero o dinheiro dos outros. E tem um vizinho do outro lado que é o seguinte: cara, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou desenhar roupas e criar roupas legais, e que daí todo mundo vai gostar, e as pessoas vão achar a mulher mais bonita, vão achar o cara mais bonito, e vai ficar todo mundo mais bonito. Que vizinho você quer do seu lado? Em que vizinho você confia mais? Você entendeu? Em que vizinho você confia? Isso mostra o que significa ser boa pessoa, o que significa ser má pessoa. Você tem um vizinho, e é o seguinte: o único interesse dele é ganhar dinheiro. Eu quero ir o mais longe possível da minha vida. Porque ele quer o meu dinheiro. Entendeu? Honestamente. Quer dizer, falar o que é isso honestamente, quer dizer, né, segundo a lei, sem violar a lei. Isso não é honestidade, pô. Isso é desonestidade. Querer ganhar dinheiro é desonestidade. Entendeu? Querer fazer coisas boas, belas e úteis e ganhar dinheiro é honesto. Porque é assim que se ganha dinheiro. Dinheiro é o que você oferece pelas coisas boas que você quer. Você entendeu? Então, não se trata... Querer ganhar dinheiro é coisa de gente ruim, de gente que não presta, de gente inferior, de gente que você quer longe de você. Entenda isso. Se uma pessoa assim... Tem uma pessoa aqui, você é um ser humano normal, sem nenhuma maldade. E daí tem um tipo humano que é o seguinte: eu quero longe de mim. Esse tipo é mau. Porque mal é aquilo que a gente quer longe da gente. E bom é aquilo que a gente quer perto da gente. Agora, você tem o vizinho seguinte: não, ele faz pão. Ele tem a vizinha que faz pães e doces e bolos. E eles são uma delícia. E ela vende. Você tem alguma coisa contra ter essa vizinha do seu lado? Não, eu acho que é ótimo que tenha essa vizinha no meu bairro, porque aí eu tenho onde comprar os doces gostosos. Você entendeu? Então, assim, para essa pessoa, o ganhar dinheiro é o efeito natural. O dinheiro para ela é uma medida do seguinte: é uma medida objetiva de se ela está cumprindo o papel dela. É um jeito dela medir se ela está cumprindo o papel dela. Não, pô, eu estou desenhando as minhas roupas aqui do jeito que eu gosto, só que não, você só faz umas roupas de maluco que ninguém quer usar. Daí você não ganha dinheiro. Então, o dinheiro é para ela uma medida de que ela está alcançando um jeito dela aferir, dela avaliar o trabalho dela. Não um objetivo do trabalho dela, o objetivo é a criação da coisa bela. Entendeu? Mas ela tem que usar, como a gente falou, tudo isso tem que ser aplicação da inteligência e não de taras. Entendeu? A pessoa, não, eu gosto de fazer roupa. Dane-se se você gosta de fazer roupa. Você sabe fazer roupas que as pessoas amam? Não. Então não interessa que você gosta. Gostar é coisa de criança. Entendeu? Então, de novo, gostar, ganhar dinheiro, são apenas efeitos. São coisas secundárias que estão em torno da coisa. O alvo central da pessoa
dessa pessoa é criar bens materiais mensuráveis, que são agradáveis, belos, úteis. E ela gasta a inteligência dela naquilo. Ela para, ela pensa, ela mede, ela faz, ela refaz, ela pergunta para os outros, o que você acha, entendeu? E ela se exaure nesse esforço para chegar na coisa boa. Entendeu? Essa é uma boa pessoa. Não é a melhor pessoa do universo, mas ela é uma boa pessoa. Por quê? Porque ela vai melhorar o nível material da sociedade como um todo. Porque agora tem roupas melhores, porque ela as faz. Porque ela gastou a inteligência dela para aprender a fazer roupas melhores. Entendeu? Então, essa pessoa, o que acontece? Ela está enriquecendo todos. Os outros estão sendo enriquecidos passivamente, comprando o que ela faz. E ela está sendo enriquecida ativamente, porque ela está enriquecendo todo mundo. Agora, numa coisa que tem dois princípios, o princípio ativo sempre leva à parte do leão. Natural. Então, ela vai enriquecer num ritmo mais rápido do que a sociedade como um todo. Mas a sociedade toda se viu enriquecida pela atividade dela. Agora, se o propósito dela... Não, eu queria o dinheiro. Então, você é um homem mau. Entendeu? Claro, como a gente falou, você pode ser mal tolerável. Não, tá bom, eu vou fazer um negócio aqui que as pessoas querem comprar porque eu quero o dinheiro. Não, então você está fazendo exteriormente uma coisa um pouco parecida com o outro. Então a gente não te expulsa da sociedade, a gente não odeia você. Mas quem mora com você odeia você. Entendeu? Deu para perceber a diferença? Se você mora com uma pessoa que está criando algo bom e fazendo algo bom, você não odeia ela. Mas se você mora com uma pessoa que está lá contando as moedinhas e olhando os dinheiros e pegando os dinheiros, você detesta isso. Então, a pessoa que quer dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Seguinte, eu digo, até os seus filhos vão te detestar, vão ter nojo de você. Por quê? Porque você é uma pessoa odiosa. Você é uma pessoa desprezível. Você é sub-humano. Você entendeu? É sub-humano. O jeito que quer ganhar dinheiro, ele é sub-humano. Ele não é humano. O jeito que quer criar bens materiais inteligentemente é humano. Entendeu? E cedo ou tarde ele acaba achando um jeito de ganhar dinheiro. Inevitavelmente. Porque ele está aplicando inteligência à coisa. Ele não está fazendo a coisa cegamente, tolamente. Ele não está fazendo a coisa por tara. Entendeu? Que nem o pessoal, você já viu desfile de moda? Desfile de moda tem aquelas roupas horríveis. Esses caras são tudo tarado. Vocês estão fazendo uma coisa por pura tara de vocês, porque vocês gostam de fazer essas coisas, mas ninguém nunca vai vestir essa porcaria. Entendeu? Aí você tem lá uma centena de funcionários que desenham as roupas que vão realmente vender. Certo? Então, esse jeito é o quê? Esse jeito é um canalha. Esse jeito é ser odioso. Esse jeito é uma pessoa nojenta. Entendeu? Se jogasse ele fora da humanidade, não ia fazer falta alguma. Só ia melhorar as coisas. Entendeu? Sua ausência preenche uma lacuna. Entendeu? Então você tem que... porque me dá satisfação. Ou porque eu vou ganhar dinheiro. Você é um ser inferior. Você é um ser sub-humano. Entendeu? Então não, o jeito agora criar bens para que sejam bons, belos, úteis e criar inteligentemente, pensar inteligentemente. Não, aqui o que as pessoas estão precisando, o que falta, não sei o que talvez eu possa fazer, ou que eu posso comprar em outro lugar. Quer dizer, essa aplicação de inteligência, isso é valiosa. Isso é o quê? Isso é humano. Entendeu? Humano. Do mesmo jeito, o sujeito que para e pensa o seguinte: não, mas que adianta, a gente tem todos os bens aqui, mas é o seguinte, está um matando o outro, está um dando tiro no outro, não tem paz, tá os caras estuprando as mulheres, tá dando tudo errado.
o sujeito começa a pensar isso aí. Como é que eu vou? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? Para tornar a situação mais justa aqui. Mais pacífica, justa e livre aqui. Certo? Então, e ele aplica a inteligência dele àquilo. Entendeu? Quando eu digo aplica a inteligência, veja bem, as pessoas hoje em dia entendem tudo que nem robô. Né? Então você fala aplica a inteligência, quer dizer que ela tem uma filosofia da alfaiataria, ou que ela tem uma filosofia da justiça e da teoria social. Isso é tudo besteira, é claro que não tem nada disso. Isso não é inteligência, porra. Entendeu? Isso aí, certo? É assim, na melhor das hipóteses, um jeito de comunicar o que tem numa inteligência. A filosofia do Aristóteles é o quê? O jeito que ele achou de comunicar o que ele estava sabendo das coisas. A filosofia do Platão é o quê? É o jeito que ele achou de comunicar o que ele sabia das coisas. Então, esse é um tipo de atividade específica, evidentemente, porque comunicar é um tipo de atividade, lembra? Então, o sujeito que é alfaiate, o sujeito que é pintor, o sujeito que é músico, o sujeito que é engenheiro, certo? Que é construtor, ele não precisa ter a filosofia da coisa. Não, ele é inteligente se ele tiver filosofia da coisa. Não, ele é inteligente se ele sabe fazer. Se ele sabe fazer e as pessoas querem. E funciona. Você entendeu? Ele está fazendo aquilo criativamente. Então isso é aplicação da inteligência. Aplicação da inteligência não quer dizer aplicação, certo, especulativa da inteligência apenas. Certo? Não, é só fazer um discurso bonito, não é dialética. Ele pode não ter dialética nenhuma. Certo? Coisa mais comum do mundo é encontrar um sujeito que ele sabe pescar e me explica aí, não sei explicar. Senta aqui do meu lado que eu te dou umas dicas. Mas explicar eu não sei. Qual a teoria do negócio? Por que os peixes vêm para cá e não vão para lá? Certo? Por que a tal hora é melhor? A teoria ele não sabe, mas ele sabe dizer direitinho. Tal hora é melhor, tal hora é pior. Agora a gente tem que ir para lá, agora a gente tem que ir para cá. E como ele faz? Ele está observando o ambiente, identificando os sinais que refletem certos padrões universais que ele captou. Certo? Então, tudo isso ele está aplicando a inteligência dele. Certo? Se ele não aplicar a inteligência, ele não faz nada. Certo? Então, esse é o problema da ideia de servir. Servir é a coisa que menos precisa de aplicação da inteligência. Então, é a pior coisa que um ser humano pode fazer é servir. Entendeu? É a pior, assim, servir é sempre um estágio temporário quando você não precisa fazer nada. Certo? Então, você serve quem sabe para você aprender a fazer. Pronto. É assim que funciona. Você entendeu? Então, por quê? Porque tudo que é bom na vida humana, nessa Terra, é aquilo que deriva de aplicação da inteligência à coisa real e concreta. Não é esse negócio que as pessoas chamam de inteligência hoje em dia, que é falar bonito. Não, ele é professor universitário, ele é doutor não sei o quê, certo? Ele tem não sei o quê, daí ele escreveu tantos artigos aqui para a publicação científica. Isso aí não é inteligência. Pode ter alguma inteligência ali, certo? E pode ser só engabelação. Entendeu? Inteligência é a aplicação real às coisas reais, certo? Claro, uma das 3 orientações possíveis, tem 3 orientações principais para a inteligência humana: o domínio das coisas materiais, certo? O domínio das relações humanas e da justiça, da liberdade, do sofrimento e da paz, certo? Da alegria e da tristeza, certo? E o domínio da realidade como um todo. O que é isso em que estamos? O que é esse lugar em que estamos? O que somos nós, certo? E, evidentemente, esse terceiro domínio só tem como sinal externo as palavras. Entendeu? Os outros 2 têm outros sinais externos, mais claros, fáceis de identificar. Se o sujeito chega para você, chama você para consertar a eletricidade na sua casa, e ele fala, não, eu sei, tem que fazer assim, 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 e você não entende nada do que ele falou,
Mas você sabe o seguinte, se ele terminar o serviço e a coisa funcionar, é porque deve ser daquele jeito que ele falou mesmo. Então, quer dizer, esses domínios, esses 3 domínios da inteligência, existe uma hierarquia neles justamente nisso. Quer dizer, o primeiro domínio é muito fácil de identificar, mais fácil de identificar se o sujeito sabe o que ele está falando ou não. Se ele faz um sapato, se o sapato machuca o seu pé, ele não sabe fazer sapato. Pronto, acabou. Você entendeu? Certo? Agora, se o sujeito julga justamente, se o sujeito escolhe que causas defender, que causas combater, e bem ou mal, isso já é mais sutil de ver, porque os efeitos demoram mais tempo. Imagina uma sociedade que é o seguinte, não, a gente inventou uma regra que é o seguinte, quando tem um homicídio, certo? A gente prende a família da vítima, certo? Vai demorar um pouquinho para perceber que isso não funciona. Não é na semana seguinte que você vai perceber que isso não funciona. Vai demorar um pouco. Quando você perceber que isso não funciona, a coisa vai estar tão ruim. É que nem faz no Brasil. No Brasil você prende quem se defende, certo? E solta quem atacou, né? Demora algumas décadas para você perceber que esse negócio não funciona. Para ficar evidente para todos que o negócio não funciona. Você entendeu? E no campo da realidade em geral, quer dizer, o terceiro campo em que a inteligência pode se aplicar, que é o campo da o que são as coisas, o que é isto, o que é o mundo, o que é o ser humano, o que é a realidade. Certo? Demora mais tempo ainda para você verificar se a coisa dá bons frutos ou maus frutos. Demora às vezes muito tempo, às vezes demora gerações. Uma ideia ruim pode aparecer hoje e só 50, 100 anos depois você percebe que ela é uma ideia ruim. Olha só, comunismo. O ser humano está cansado de saber que é uma ideia ruim. Tem um monte de gente que ainda não se convenceu. Já matou mais de 100 milhões de pessoas, sei lá, 200 milhões de pessoas quase. E ainda não tenho certeza, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Porque no domínio das ideias é muito difícil. Então, quer dizer, olha só. Se esse é muito difícil, certo? E esse tem um impacto sobre muita gente, esse é evidente que ter pessoas excelentes nesse domínio é indispensável. É indispensável. Uma sociedade que não tem um número suficiente de pessoas atuando nesse domínio, sabendo o que são as coisas, certo? Pode colapsar a qualquer momento. Ela pode demorar para colapsar, por quê? Porque os seres humanos não são imortais. Então, as gerações se sucedem. Certo? Então, hoje, você pode chegar numa geração e é o seguinte, olha, não tem ninguém no domínio das ideias que sabe dar boas orientações, mas a gente ainda continua fazendo as ideias da geração passada, praticando as ideias da geração passada. Ou da geração retrasada. Então, a disseminação de ideias ruins agora não tem efeito nenhum, porque a gente ainda está seguindo as instruções das gerações passadas, quando talvez tivesse pessoas mais sensatas. Entendeu? Mas a hora que desaparece nessa faixa aqui, certo? As pessoas, você sabe que aquela sociedade está completamente perdida. Completamente perdida. Então é importante, quando se vai falar de sentido da vida humana, falar a primeira coisa, que o sentido da vida humana está ligado à inteligência. Primeiro você tem que apontar que a essência do negócio está ligada à inteligência e, portanto, as pessoas que exercem a inteligência são capazes de exercer a inteligência no domínio mais amplo possível, são as mais necessárias, e as pessoas que têm essa capacidade, elas têm o dever de fazer isso. Então, esse aqui é o dever supremo. Por quê? Porque se esse aqui falhar, tudo vai encrencar. Todos os outros a gente vai perder.
Entendeu? Então, agora, se você fala no extremo oposto está a ideia de servir. A ideia de servir é a ideia de exercer uma função auxiliar, certo? Para a pessoa que tem o mínimo de entendimento ou o mínimo de inteligência, certo? Então, se você idealiza o sentido da vida humana como um servir, certo? Você automaticamente rebaixa a expectativa humana. Se aponta todas as pessoas para olharem na direção oposta que elas deveriam olhar. Tá entendendo? Você tem que falar, não. A coisa mais importante é a inteligência. Por que a inteligência? Como assim? Esses caras ficam aí, esses cientistas aí, esses padres aí, esses teólogos aí, esses filósofos aí, ninguém está entendendo. Não, eu vou te mostrar aqui, você tem que mostrar para a pessoa aqui. Ó, aqui, nesse primeiro plano aqui, o primeiro plano dos bens materiais. O que a gente precisa aqui? Inteligência. Segundo plano, o plano da justiça, da paz, da liberdade, né? Da confiança, de poder as pessoas poderem confiar umas nas outras, poderem andar seguras na rua. Né? O que precisa aqui? Inteligência. Você entendeu? Você tem que mostrar que é a inteligência que faz a diferença em cada um desses planos. E que essa é a essência do ser humano. É isso que quer dizer, o ser humano é um animal racional. A racionalidade é isso, a aplicação da inteligência a todos os diversos domínios. E o sentido da vida humana sempre vai estar mais ou menos nessa direção. Sei, tá de bom tamanho? Então se tiver na sua família, o cara mais novinho que você, falar, não, porque eu quero ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é importante, dê um tapa na cabeça dele imediatamente. Cala a boca, moleque, presta atenção, não é nada assim. Você não pode querer ganhar dinheiro. Exatamente, você tem que parar e falar para ele, não, tem 3 coisas que são boas de fazer. Escolhe aí uma delas. Beleza. Manda meu abraço para todo mundo. Se Deus quiser, uma hora a gente está aí. Opa, rapaz. O Brasil é o lugar que se esqueceu. Se esqueceu tudo. No Brasil se esqueceu tudo. O problema do Brasil é isso, está todo mundo improvisando. A gente fala do jeitinho brasileiro, jeitinho é a única coisa que tem, porque está todo mundo improvisando tudo, ninguém tem tradição de nada. Tudo foi esquecido. Exatamente. Aí só deu vontade de chorar.
Sim, sim. Não existe mais nada. Então, quem quer fazer alguma coisa tem que recuperar essas ideias. Tá? Tem que saber o seguinte, não, peraí, eu tenho que desacelerar a minha vida e começar a pensar e repensar e ver onde as pessoas sabem fazer as coisas ainda. Que coisas elas sabem fazer? Como elas aprenderam a fazer? Tá? Como é que eu posso adaptar isso aqui? Então, ela tem que querer saber que é o seguinte, resultados de muito longo prazo. Ela não pode estar pensando em coisa imediata para ela. Sim, sim. Pelo menos uma geração. Sim, exatamente. Não deixar a peteca cair. Tem que continuar. Olha, não posso garantir regularmente, mas quando vocês tiverem um tempo assim, você manda uma mensagem para mim lá, a gente vê, conversa alguma coisa, escolhe um tema, e aí, a hora que abre um espacinho, a gente senta e conversa de novo, sem problema. Que é isso, sem problema, sem problema. Se Deus quiser. Ah, amém. Deus abençoe todos nós. Abraço para todos aí. Até mais, gente.